Filipenses capítulo 4, a partir do versículo de número 6. Amém? Amém. Acesse a sua Bíblia, abra aí em papel ou qualquer outra forma, mas em reverência à palavra de Deus, fique de pé, nós vamos fazer essa leitura. Filipenses, a carta conhecida como a carta da alegria, o apóstolo Paulo escreveu para os crentes da cidade de Filipe. E a partir do verso 6, Paulo diz assim: não estejais inquietos por causa de alguma coisa, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, pelas súplicas e com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações em Cristo Jesus. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. No versículo 9, Paulo encerra: o que também vocês aprenderam e receberam e ouviram e viram em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Amém. Pode ser sentado. Obrigado, Deus, porque o Senhor enviou Jesus, teu Filho amado, como nós cantamos, papai. Tu enviaste o teu Filho amado para nos salvar, para nos libertar, para nos livrar da condenação. E nós, ó Deus, nesse Natal, não podemos fazer de outra forma que celebrar ao Senhor pelos grandes e maravilhosos feitos em nossas vidas. E assim oramos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Vou lembrar, eu estou só, o Lucas está com a dermatite, não pôde estar lá no tratamento de pé, e aí a gente saiu com ele, está irritado, então ele está quietinho lá com ele ali. Amém? A igreja de Filipe foi a primeira igreja fundada pelo apóstolo Paulo, dentre tantos, né? Diante de sua prisão, os irmãos ficaram preocupados. Paulo agora estava naquela prisão, já no estertor da morte, já aguardando a sentença final. E a igreja estava preocupada. E é bom que seja assim. O pastor às vezes passa por dificuldades, a igreja se preocupa, a igreja ora. Nesta ocasião, a igreja de Filipe estava preocupada, né, com a situação na qual Paulo se encontrava. Mas Paulo, ao invés de estar ali murmurando, reclamando, Paulo estava glorificando a Deus, ao ponto de escrever a carta da alegria. Alguém pode pensar assim: como que um homem escreve uma carta bonita dessa, cheia de ânimo, de encorajamento, na certeza de que ele iria ser morto logo a seguir? Isso é fé, meus irmãos. Isso é perseverança, isso é determinação. Então, se nós fôssemos resumir essa carta de Paulo, e fazendo uma alusão ao Natal, nós poderíamos dizer o seguinte: Paulo, relaxa, eu estou no controle. E, de certa forma, foi isso que Deus falou para mim naquele dia. Calma, não é o fim, isso é apenas um câncer. Irmãos, há um tempo atrás, o diagnóstico de câncer era um atestado de óbito. Muitas pessoas não começavam nem tratamento, muitos não conseguiam nem ser operados, já vinha a morte. As pessoas se deprimiam a tal ponto que a doença acelerava o processo degenerativo e muitos morriam ali logo em seguida. É tanto que muita gente ficou preocupada, ligando para mim: pastor, como é que você está? Essa doença? Irmãos, mas aquilo para mim, quando eu senti que eu tinha esse negócio, a palavra vinha na minha mente: isso não me pertence, esse inimigo não é meu, isso aqui não tem nada em mim que me abençoa, e eu entreguei nas mãos do Senhor, isso é com o Senhor, isso não é comigo, essa enfermidade, e disse, é para a glória de Deus, e eu louvo ao Senhor, porque hoje eu estou aqui para glorificar a Deus através dessa enfermidade. E eu creio, irmãos, que Paulo falou para aqueles irmãos e fala para nós também nesta noite, para que nós não tenhamos medo, para que nós não venhamos desanimar.
Eu sei que nesta noite aqui tem alguém que tem um problema de saúde. Isso não é chover no molhado, porque todos nós temos problema de saúde. Seja um problema familiar, seja uma questão financeira, problema de relacionamento com esposa, com filhos. Mas uma coisa eu tenho certeza, irmão: o Deus de Paulo, Deus que falou para o apóstolo Paulo, que falou para a igreja de Filipos, é o mesmo Deus que para nós aqui nesta noite traz essa palavra de encorajamento, uma palavra de ânimo, porque é Ele que está no controle. O homem pensa que está no controle. O Putin acha que ele está no controle, que ele pode solucionar o problema da paz no mundo, né? Agora o Donald Trump também acha que ele está no controle, que ele pode fazer o que ele quiser e estalar o dedo. São meros mentirosos, enganadores, porque o poder está nas mãos do Senhor. É na palavra de Deus que nós temos o poder, e é nela que nós temos que confiar. Então, se Deus está no controle, não viva ansioso. A ansiedade já é considerada a doença mais prevalente em todo o mundo. É chamada a gripe do século, né? Então, a gripe todo mundo tem. Agora, a ansiedade é algo que acomete grande parte da humanidade. E o que é a ansiedade? A ansiedade é aperto, é aquela pressão que às vezes a pessoa não sabe nem de onde está vindo, mas é isso que é ser ansioso. O apóstolo Paulo, no início da carta, diz, versículo 4: não andeis ansiosos de coisa alguma. A palavra ansiedade, como eu disse no grego, traz a ideia de asfixiamento. Essa é a ideia, asfixiamento, apertar o pescoço, ou seja, tirar o oxigênio. E não é isso que a ansiedade faz com a gente? Parece que a gente vai perdendo as forças. É exatamente isso. Deixa a gente sem fôlego, sem condições de respirar. E é na carta aos Filipenses que Paulo vai abordar alguns aspectos que podem nos asfixiar no dia a dia. Algo que eu creio que todo mundo aqui entende, ou já passou ou vai passar, né? O primeiro aspecto são as circunstâncias adversas. O que é isso? Circunstância adversa é o resultado de um câncer, um tumor maligno, é uma rescisão do patrão, toma a decisão lá de te mandar embora. Não é isso? Isso mexe com a gente. São coisas do cotidiano. É um filho que chega para os pais e diz: pai, eu vou embora, eu não quero mais viver dentro dessa casa. Ou então é um marido que diz: eu não quero mais esse casamento, eu vou embora. Isso asfixia, isso traz a doença, né? E Paulo, nesse primeiro capítulo, começa primeiro consolando os irmãos, é isso? Dizendo que tudo que ele estava passando, no final, contribuiria para o avanço do Evangelho. E nós, queridos, quando nós passarmos por alguma circunstância adversa, seja na área familiar, seja na área financeira, ou qualquer outra área, ao invés de desesperar, nós temos que nos apegar ao Senhor e saber que tudo isso é porque Deus está no controle. É o câncer, Deus está no controle. É o problema familiar, creia que Deus está no controle. É o problema espiritual, Deus está no controle. Nada foge ao controle de Deus. Nós é que achamos que temos a solução, e aí nós vamos atrás de gurus, muitos vão atrás de gurus, cartomante, cigano, e nenhum deles tem poder. Uma vez eu estava na Praça Costa Pereira e uma mulher disse: Gajão, eu estou olhando para meu nome é Gajão, aí ela: é tu mesmo. Aí eu falei: pois não, senhora, eu quero ler tua mão, uma língua meio enrolada. Eu disse: não precisa ler minha mão, a minha mão, Jesus Cristo, o sangue de Jesus já está escrito na palma. E falei: deixa eu ler a mão da senhora para ver o que tem. Ela rachou fora, puxou a mão, eu ia ler a mão dela, para que Jesus escreveu lá que ela era pecadora, ela precisava de, mas ela não quis ouvir. Irmãos, nós precisamos entender que as circunstâncias adversas, elas não têm a última palavra. A última palavra quem tem é o Senhor. E nós precisamos confiar, né?
Assim como para Paulo, as leves e momentâneas tribulações que ele fala, né, tem um eterno peso de glória. E para nós é a mesma coisa. Qualquer adversidade, qualquer luta que nós passarmos, nós temos a certeza que isso vai contribuir para o avanço do Evangelho. Isso vai contribuir para o testemunho. Essa já é a quinta igreja que eu dou meu testemunho. Olha aí, algo que começou lá atrás como ruim para mim, mas hoje tem sido bênção. Hoje pela manhã eu falei na escola bíblica dominical, para um grupo de a maioria de terceira idade, que é a minha classe lá. Como foi gostoso de ver aquelas pessoas alegrando-se comigo pelo avanço, né? E com isso o meu crescimento espiritual. Fisicamente eu não cresço mais, mas espiritualmente eu estou crescendo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, tudo isso nos mostra que nós devemos seguir em frente. Paulo sabia que ao chegar em Roma, ele seria preso e seria morto. E eu e você, nós temos a certeza que quando nós chegar a nossa hora, queridos, seja qual for a forma como Deus vai nos levar, mas nós vamos para a eternidade com Cristo Jesus. Aleluia, é isso que é mais importante. Não importa se você tem uma enfermidade, se você tem um problema ou uma adversidade na vida. O que importa é que nós temos um Deus que está no controle. Nada escapa ao controle de Deus. Paulo em Filipenses 1,12 fala sobre isso, né? Ele está nos dizendo exatamente isso. Que quando nós humanos não temos o controle, não temos mais a solução nas nossas mãos, as coisas não fugiram do controle de Deus. Para muita gente, a história é como um caminhão sem freio ladeira abaixo, e que Deus abandonou. Olha bem o que eles estão ensinando aí, que a história é como um caminhão sem freio ladeira abaixo, e o motorista é Deus, e Deus pulou do caminhão e largou o caminhão à deriva. Não, Deus continua com o cetro de poder nas suas mãos. A humanidade é que tem virado as costas para Deus, e é por isso que tem tanta tragédia, tanta coisa ruim acontecendo. Não porque Deus perdeu o controle, Deus continua no controle, basta que a gente entregue as nossas vidas aos cuidados dele, amém? E assim nós vamos ver que o controle está. Então as circunstâncias, tudo está debaixo do desígnio, da providência divina. Creia nisso. Não pense que Deus te abandonou, que Deus... não, Deus continua. E quando vierem as lutas, as provas, creia que Ele está do seu lado. Ele nunca nos abandona. Mas o segundo aspecto são os problemas de relacionamento, né? Segundo Paulo, o motivo de estresse pode ser muitas das vezes os relacionamentos. Lá em Filipenses 2,5 ele alerta sobre isso. E às vezes os relacionamentos asfixiam, relacionamentos tóxicos, né? Dentro do lar, dentro do trabalho, isso asfixia, isso tira a nossa paz. E os relacionamentos dentro da igreja também às vezes podem acontecer isso. Mas queridos, Paulo fala para a igreja de Filipe, né? Mesmo com tudo isso, que era para eles perseverarem, que era para eles permanecerem firmes. Havia pessoas que não tinham a capacidade de olhar com doçura, de suportar uns aos outros. E Paulo tratou desse assunto aqui. E para nós nesta noite ele diz, para que nós não precisamos olhar para a vida com as lentes da derrota, do pessimismo. Tem gente que vive derrotado, é pessimista, não tem ânimo. Eu vi uma história interessante. O homem estava tão desanimado e ele queria morrer. Mas eu falei, como é que eu vou fazer? Então ele chamou 4 amigos dele, comprou um caixão, e sua melhor roupa que ele tinha, pulou dentro e falou assim: toca no cemitério, eu não quero mais viver. Os amigos dele falaram: então, você quer? Então, levaram ele para o cemitério. Aí um amigo dele ficou sabendo, bateu no ele: o que está fazendo? Ele abriu a portinha do caixão. O que foi? Não, eu quero ir para o cemitério. Rapaz, não faz isso não. Eu vou te dar 1 ano de alimentação, vou te dar feijão, arroz, vou encher sua despensa.
Aí disse que ele olhou assim, cru ou cozido? Aí eu falei, é cru, toca cozido. Então estava tão desanimado que ele queria nem cozinhar o arroz. Então, meus irmãos, e na vida tem muita gente assim. Tem muita gente que está tão desanimado que não tem coragem nem para dobrar o cobertor que ele dormiu. É verdade ou não é? O deprimido é assim, ele não sai da cama. Lá no hospital, irmãos, eu fiquei 5 dias. Tinha um senhor lá chamado Sérgio. E eu observava ele passando, caminhando no corredor, que ele estava sempre debaixo do edredom. Dia, de manhã, de noite, ele não se levantava. E aqui estava me incomodando. E eu comecei a chamá-lo. Ô Sérgio, vamos andar. Ele olhava para mim assim. Tá certo que a situação dele não era complicada. Mas aí comecei a animar ele. E ele olhava para mim. Rapaz, você é animado, você está operado. Vamos comigo. Aí eu comecei a andar com ele, dava uns 3, 4 passos, voltava, e no segundo dia mais um. Daqui a pouco o Sérgio já estava comigo, andando para baixo, para cima, e ele lá de Ponto Belo, ele falou que chegando lá em Ponto Belo, ele ia procurar o pastor Valdeci Cândido, que ele queria conhecer esse Jesus, e eu estava falando para ele. Eu louvo a Deus, irmão, porque através da minha estadia naquele hospital, eu pude evangelizar o Sérgio. Para a honra e glória do Senhor, ele deve estar lá hoje à noite no ano do culto. Porque ele falou que ia, eu tenho que até ligar para o pastor Cândido para saber notícias lá. Então é assim, enfrentar com a cabeça erguida, não deixar, o inimigo quer ver isso mesmo, quer ir derrotado, ele quer jogar terra sobre nós. E faz lembrar a história do cavalo. O cavalo caiu dentro do buraco, e o buraco fundo. E o fazendeiro ficou triste, que era um cavalo de raça, um cavalo muito bom. E eles começaram a pensar o que fazer. Trouxeram uma máquina, um guindaste, e começaram a tirar o cavalo escorregou lá no fundo de novo. Aí tipo, vamos sacrificar o cavalo, não tem jeito. E começaram a jogar terra, pedra, para enterrar o cavalo vivo. Mas o cavalo não queria. Não, isso não. Jogavam terra em cima dele, o cavalo balançava e a terra ia caindo no fundo. Daqui a pouco o cavalo sai daquele buraco, porque a terra foi subindo, e o cavalo já deu um salto e saiu correndo, e ninguém mais viu ele. Assim é na vida, irmão. Às vezes vão tentar enterrar a gente vivo, palavras negativas, pessoas dizem, isso aí não vai dar nada. Pau que nasce torto, morre torto. E essa família aí, mas não deixe isso. Porque a última palavra está com Deus. A última palavra não está com o mundo, com os seus colegas de trabalho, com a sua vizinhança, não. A palavra final está em Deus. E se você quer saber qual é o resultado final, vai lá para Apocalipse 22, o último verso da Bíblia, o último capítulo da Bíblia. Lá está o final. Depois você pode conferir. Apocalipse capítulo 22. É o final lindo da história, da nossa história. Portanto, nós não podemos temer as adversidades, as lutas. Isso serve apenas para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento. Confesso, irmãos, que não é fácil experimentar isso. Seja a doença, seja problema financeiro, qualquer outra coisa. Mas a melhor forma de enfrentar isso, queridos irmãos e irmãs, é confiando em Deus, é depositando a nossa fé, como nós cantamos aquele belo hino. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Terceiro aspecto, a preocupação com as coisas materiais. Jesus ensinou, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes tenham buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Mateus 6,33. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Meus irmãos, esse terceiro aspecto tem acabado com a vida das pessoas. As pessoas sofrem porque não tem coisas. Olha para o lado, o vizinho trocou de carro, ele deve sofrer. Eu tenho que trocar de carro. O vizinho viajou para a América do Norte, para Disneylândia. Às vezes as pessoas ficam olhando a vida com
padrão dos outros. Mas, queridos, nós não podemos olhar para o outro. Nós temos que olhar para Jesus, como diz o autor aos Hebreus, olhando firme para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, esse aspecto do materialismo tem frustrado muita gente. É época de Natal, há muita tristeza. As crianças que não podem receber o presente e olham o coleguinha que ganhou, ficam tristes, porque a sociedade é consumista, materialista. Mas o cristão, ele não pode confiar nas coisas materiais, porque a nossa alegria, a nossa força está na pessoa do Salvador, Jesus Cristo. Ele é a fonte que sacia a nossa ansiedade. Ele é a fonte que tira as nossas preocupações com as coisas deste mundo. É o momento estamos vivendo um momento difícil, economicamente, politicamente. Mas, querido, nós temos um Deus que está acima de tudo isso. Deus está acima de qualquer general, Deus está acima de qualquer juiz, de qualquer outro líder da nossa nação. Então, nós temos que depositar a nossa fé e a nossa confiança em Cristo Jesus. Nós não sabemos como serão os próximos dias, o próximo ano, 2025, nós não sabemos. Já tem gente sofrendo por causa do ano que vem. O ano que vem vai ser bom, como é que vai acontecer? Meus irmãos, depositemos no altar do Senhor. Confiemos que Deus já sabe, Deus já preparou um ano novo para mim e para você. Então, ao invés de ficar preocupado, sejamos gratos pelo ano que passou e entreguemos o ano novo nas mãos do Senhor, porque Ele já sabe o que nós precisamos. Ninguém quer perder o seu dinheiro, ninguém quer viver em dificuldades, mas ficar preocupado excessivamente é muito pior. Bens materiais, segurança financeira, economia, emprego, negócio, tudo isso é bacana você ter domínio sobre isso. Mas se Deus não estiver à frente, se Deus não for primeiro, nós vamos ter dificuldade para enfrentar tudo isso que nós estamos vivendo. Filipenses 4,19, Paulo diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Olha que promessa maravilhosa. A Bíblia está recheada de promessas. São cerca de 8.500 promessas. Essa semana você tem um exercício aí, procurar na Bíblia aí, 8.500 promessas. E dessas, 7.500 foram feitas por Jesus a nós. Então, o que é melhor? Confiar nas promessas ou desesperar? Ou tentar resolver de qualquer jeito? É lógico que é confiar nas promessas do Senhor. Porque o mesmo Deus que sustentou a vida de Paulo e até aqui há de nos sustentar até a volta de Cristo Jesus. Amém? Amém. Em segundo lugar, Deus está no controle. Por isso, ore. Deus está no controle? Não fique ansioso. Deus está no controle. Ore. Como eu faço para não ficar ansioso? Diante de tanta dificuldade, diante de tanta injustiça. Qual é o remédio de Deus? Sabe qual é? A receita de Deus para lidarmos com a ansiedade? Paulo vai nos mostrar aqui. Para vencer todo tipo de preocupação, precisamos aprender a orar corretamente. Vocês já pensaram como que muitas das nossas orações são orações fast food? É aquela oração rapidinho. O Senhor, meu Pai, minha mãe, amém. Mas Filipenses 4,6, olha o que diz Paulo. Acompanha comigo o versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas orações sejam conhecidas diante de Deus, pela oração, súplica e ações de graça. Meus irmãos, a nossa oração deve ter estas marcas aqui. Primeiro, adoração. A palavra oração é a mesma palavra para adoração. Adoração é a atitude de ação diante do Senhor. A palavra adoração é proskunel. Proskunel é ajoelhar-se diante de algo.
que muitos fazem diante de uma imagem de pau, de pedra ou de gesso. Mas nós devemos nos render diante dos reis, o Senhor dos senhores, Jesus Cristo. Aqueles a quem Jesus recebeu a adoração dos magos, lembra? Os magos levaram ouro, incenso e mirra para adorar o menino Deus. O ouro representando a realeza, o incenso, as orações, e a mirra já preparando o corpo do menino Deus que viria sofrer depois da morte da cruz. Então, você adora a Deus porque Ele é. Eu e você adoramos a Deus pelo que Ele é. Nós louvamos a Deus pelos seus feitos poderosos, mas nós o adoramos pelo que Ele é, pela sua bondade, pelo seu amor, por tudo que Ele tem feito por nós. Por isso que é importante saber como orar. As orações egoístas, as orações preocupadas somente com o eu, não são boas. As orações, primeiro, de louvor. Jesus, na oração ensinada aos discípulos, ele diz: Pai nosso que estás nos céus. Ele começa com adoração, é isso? Adoração. Depois que ele vem com as petições e a vontade do Senhor. Então, Deus é grandioso e maravilhoso, e Ele é digno da nossa confiança. Irmãos, se existe uma coisa que é desagradável a Deus, é a ingratidão. Nada entristece mais o coração do que a ingratidão. Ou então, agradecer a outro aquilo que somente Deus pode dar. Quantos que, depois de uma cura, vão adorar aí vão numa catedral, às vezes adoram até um homem. Mas, querido, nós temos que adorar a Deus. Eu não tenho que adorar ninguém a não ser o meu Deus, que é dele que vem a cura, é dele que vem a solução para os meus problemas. Porque Deus criou todas as coisas, Ele está no controle do universo. O Deus que construiu esse mundo, não foi o pastor Josimar, não foi os irmãos de Mato da Praia, não foram os, está certo, com a instrumentalidade dos irmãos, mas no poder que há no nome de Cristo Jesus. Então, nós temos que endereçar nossas petições a Deus, porque é Ele que cuida de nós. E orar suplicando. Você pode suplicar a Ele, eu posso suplicar a Ele, porque Ele é Pai. Deus tem maior alegria, irmãos, quando nós depositamos nele a nossa confiança, que nós direcionemos a Ele as nossas súplicas, nossas petições, porque é Ele que tem cuidado de nós. Portanto, faça conhecida diante de Deus cada uma das suas necessidades. Não precipite. Às vezes nós somos como aquela mulher que foi no médico e foi no pastor. Falou: pastor, não tem mais jeito, ó, já gastei todos os meus recursos, já fiz de tudo, mas não foi resolvido o meu problema. Aí o pastor falou assim: pois é, a senhora fez de tudo, mas já não fez o mais certo. Ela já tinha feito de tudo, mas não tinha colocado diante de Deus o problema. Então, antes de qualquer coisa, eu e você, nós precisamos entregar nas mãos do Senhor a nossa necessidade. Embora Deus já saiba de tudo, o que nós precisamos ainda assim é falar com Ele. É isso que Ele espera de nós. Mas Ele não escuta só as nossas palavras, Ele perscuta os nossos pensamentos. Por isso nós temos que tomar cuidado com o nosso pensamento. Que às vezes da nossa boca sai algo agradável, mas da nossa mente, do nosso coração, sai coisas que não glorificam ao Senhor. Porque Deus conhece, Deus sabe, Ele entende e Ele se inclina para mim e para você. E Ele está disposto, Ele está disponível para resolver, para solucionar o nosso problema. E orar dando graças a Deus. É isso. Nós vencemos, irmãos, as preocupações da vida quando nós damos graças a Deus. Quando nós murmuramos, quando nós reclamamos, nós apenas pioramos a situação. Mas quando da nossa boca sai gratidão, as coisas melhoram. Pode ter certeza disso. Na crise, a gente reclama, murmura, lamenta.
Mas, diante da crise, quando nós exaltamos o nome do Senhor, ao invés de ficar em casa choramingando, a gente vem para o templo, glorifica a Deus e confia em Deus, conversa com o pastor, conversa com o irmão. Isso não alegra a gente? Quantas vezes você já sentiu aquele desejo? Hoje eu vou naquela igreja, hoje eu vou ficar aqui em casa, eu vou ver o Fantástico, eu vou ver um filme. Isso só piora. Agora, quando você está com os problemas, eu vou orar, eu vou compartilhar com o irmão. Isso renova a nossa fé, isso traz mais esperança. Então, meus irmãos, nós precisamos reconhecer que Deus é o Deus que está no controle da história. E as nossas orações devem ser dirigidas somente a Ele. Mas, por último, Deus está no controle. Viva em paz. Como é que eu vou viver em paz no mundo que jaz no maligno? Um mundo que é guerra, bomba para tudo e quanto é lado. Você saiu na rua, você já não sabe se você vai voltar para casa, ou se você vai chegar em casa, sua casa vai estar arrumadinha lá. Porque é falta de paz. Mas o fato, irmãos, sabemos que Deus está no controle, tira de nós a ansiedade. Quando nós descansamos em Deus, quando nós confiamos em Deus, Ele traz paz ao nosso coração. Ele trouxe paz ao coração dos discípulos, lá no João 14. Não se turbe o vosso coração, credes também em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Meus irmãos, é assim que nós temos que viver. Enquanto nesse mundo, enfrentando tempestade, enfrentando doença, enfrentando dificuldades, mas nós temos uma certeza absoluta de que tem um Deus que cuida de nós, um Deus que promove a paz, não a paz conforme ao mundo dá. Jesus falou sobre isso. Não vos dou como o mundo dá, mas a paz que Ele dá é uma paz que excede a todo entendimento. Portanto, Paulo termina essa carta dizendo mais duas coisas que eu quero compartilhar. E ele diz no verso 8: olha, isso aqui é um antídoto contra o desânimo, contra o pessimismo, contra qualquer coisa. Capítulo 4, versículo 8. Olha aí o que diz Paulo. Você está com a Bíblia aberta? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor, nisso pensai. Então, nessa batalha que nós estamos nesse mundo, enfrentando essas lutas, nós precisamos depositar nas mãos do Senhor. E as nossas atitudes têm que ser essas aqui. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, olha só, tudo coisa positiva aqui. Justiça, pureza, amabilidade, boa fama. Isso, se há alguma virtude, nisso pensar. Então, tira da sua mente, do seu coração, as coisas negativas, o pessimismo, a inveja, a ira, contenda, dissensão, tudo aquilo que lá no livro de Gálatas chama de obras do diabo. Deixemos isso de lado. E olhamos para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro. Amém? Amém. Salmo 121, o salmista diz: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro veio do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Então, não alimente a sua alma, o seu coração com coisas negativas. Tem gente que já gosta, acorda, já liga a televisão no noticiário para saber quantos morreram assassinados, quantos acidentes de trânsito teve. Tem gente que é obcecada por coisas, tragédias. Meus irmãos, nós temos que acordar. A primeira coisa é abrir a palavra, porque é o que está na palavra que vai mandar. Não é o que o mundo está ensinando. Porque o dólar subiu, a bolsa caiu, mas é Deus que está no controle. Quando nós colocamos em primeiro lugar o reino de Deus na nossa vida, as demais coisas são acrescentadas. Alguém já disse que a primeira coisa que a gente tem que fazer ao acordar é ler a Bíblia. Em segundo lugar, sabe o que é? É olhar para a página do obituário do jornal. Tem jornal que vem lá a lista das pessoas que morreram.
Já viram? Aqui no Espírito Santo eu não sei, mas no Rio, São Paulo, Minas, a página, todos que morreram naquele dia. Mas nós não temos que olhar para a página do obituário. E se olhar, você vai ver que seu nome não está lá. Aí o motivo de alegria. Quando você lê a página do obituário, você diz, opa, eu não estou aqui. Isso é motivo de glória. Você está vivo. Aleluia. Louve ao Senhor. Amém. Então, meus amados, que seja assim na minha vida e na vida de vocês. E por último, agir. 2 verbos. Pensar nas coisas do alto e agir. Agir corretamente. Porque não adianta somente pensar. Pensar e daqui a pouco agir de forma contrária ao que pensou. Precisamos agir. Conhecer a verdade só não basta. É preciso praticar a verdade. Andar na verdade. Conhecer a Bíblia, até o diabo conhece, mas ele não pratica, ele não obedece. Então nós precisamos, sobretudo, praticar a verdade. É preciso que eu e você coloquemos em prática aquilo que está aqui no verso 9. O que vocês aprenderam e receberam e ouviram e viram em mim, isso façam. Olha a autoridade do apóstolo Paulo. Ele diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Será que eu posso dizer isso para alguém? Sede meu imitador como eu imito a Cristo? Irmãos, eu creio que em meu caso ainda falta muito a isso. Mas é um alvo que eu estou a perseguir, de me tornar um cristão cada vez mais parecido com Jesus. É só assim que as pessoas lá fora vão entender. Que muitos não vêm ao culto, muitos não querem ler Bíblia, mas ele olha a sua vida. Ele vê como você é, como um pai, como um marido, como um profissional na empresa. Então, a nossa responsabilidade é muito grande. Então, se nós queremos ser canal de bênção, nós precisamos pensar nas coisas do alto e agir conforme a vontade do Senhor. Portanto, aquiete a sua alma. Não permita que a ansiedade estrangule, tire o seu ar. A preocupação é inútil. Quantas das vezes a gente fica tão preocupado que a gente, aí quando você vai lá, o problema já está solucionado. Deus já foi na frente e solucionou. Eu já passei por situações assim. Eu falei, só Senhor, me perdoa. Eu ser tão fraco, eu ser tão precipitado. Deus já está resolvendo. Apenas Ele quer que a gente ore, entregue nas mãos dele e Ele age e resolve. É hora de eu e você termos uma fé simples, uma fé como uma criança. A criança é um exemplo fantástico, né? A criança, se você falar assim, pula, ele pula, não quer nem saber a altura, ele simplesmente pula para os seus braços, porque ele confia, ele sabe que você não vai deixar ele cair. E assim Deus está fazendo nesta noite aqui comigo e com você. Pule, venha, lance sobre mim toda a sua ansiedade, porque sou eu que cuido de você. Então, meus irmãos, nesses dias de aflição, nesses dias de preocupações, não tome outra decisão. Descanse nos braços do Senhor. Eu vou tocar aqui um hino que diz: Cristo valerá. Depois eu vou convidar a pastora Josimar para iniciar a aula. Então, aguarde. É um hino muito conhecido, Cristo valerá. 322.
Deus, que as circunstâncias tirem a sua paz, asfixie e tire o seu prazer de viver. Vive no Senhor Deus. Amém. Se colocar em pé para essa oração, irmãos, orar também pela pastor geral, e gratidão a Deus, o que ele fez, a vida do pastor, depois de acompanhar, através do Ministério Gama, como que o pastor geral passou para nós confiança, desde o primeiro período. E sabe que há aquela apreensão natural, né, humana,